Boa noite, meu povo querido do Espiritualidade Nação, do Brasil inteiro e de várias partes do mundo. O pessoal da Austrália, que nunca nos abandona, o pessoal do Canadá, o pessoal dos Estados Unidos, até do Japão, que volta e meia manda mensagem pra gente. Olha, nosso abraço de paz e bem franciscano para vocês. Hoje, mais uma vez, Espiritualidade Nação. Toda segunda-feira, agora nesse formato novo. E olha só, pela primeiríssima vez, estamos fazendo ao vivo dos estúdios ICL de Brasília, o novo e potente estúdio enquanto equipamentos de primeiríssima qualidade. Estamos aqui, portanto, em Brasília e fizemos algo incrível. Está aqui o entrevistador Frei Davi, está o entrevistador de apoio, que vou apresentar daqui a pouquinho, e está o convidado. Nós três estamos juntos, presencialmente, pela primeira vez em todo esse tempo que trabalhamos no ICL Espiritualidade na Ação. A temática de hoje é uma temática muito boa: espiritualidade e serviço de justiça. Espiritualidade e serviço de justiça. Lembrando a vocês que o Brasil e o mundo inteiro pode usar a justiça para fazer justiça ou podem usar a justiça para fazer injustiça. E olha só, hoje mesmo nós três acabamos de chegar do Supremo Tribunal Federal. E uma palestrante, a grande doutora Eunice Prudente, uma única negra professora de Direito da USP, ela citou várias leis da Constituição brasileira que fala o seguinte: todo mercado, toda fazenda, vamos pegar na fazenda, toda fazenda que for pego, que forem pegas, seus proprietários forem pegos com trabalho escravo, o Tribunal do Trabalho deve, além de punir a fazenda, pagando todos os direitos trabalhistas dos escravizados, a terra, segundo a Constituição brasileira, tem que ser tomada e repartida com os trabalhadores, como forma de fazer a reforma agrária. No entanto, essa é uma das dezenas de leis que no Brasil gera o estado de coisas inconstitucional. O que é isso? São direitos que nós negros temos, direito que as mulheres têm, direito que os indígenas têm e que os donos do poder legislativo não regulamentam esses direitos. E enquanto não se regulamenta, esse direito não pode ser usado. Então, a maldade da direita, da esquerda também e do centro político, dos partidos de centro, partido de direita e de esquerda, a maldade é não regulamentar vários direitos que nós temos, que a Constituição nos concedeu, direitos e não favores, e não regulamenta. Portanto, para mim, eu faço um apelo ao Ministério do Trabalho, irmãos do Tribunal do Trabalho, por favor, vocês encaminhem para o STF demandas. Para mim, todas as terras onde vocês, do Ministério do Trabalho, do Ministério Público do Trabalho, prenderam ou obrigaram os donos da terra a pagar aos trabalhadores e libertar os escravizados, vocês deveriam encaminhar também aquela terra para a reforma agrária. Por exemplo, essas vinhas todas que vocês prenderam escravos no Rio Grande do Sul, vocês, do Ministério Público do Trabalho, encaminharam aquelas terras para a reforma agrária, conforme reza a Constituição? Bem, eu estou provocando, eu estou espiritualmente provocando, porque entendemos que a espiritualidade é provocar um mundo melhor. Portanto, nós queremos gerar esse clima de debate. Hoje, o nosso convidado é uma pessoa muito especial que está trabalhando fortemente o desafio da espiritualidade a partir do servir à justiça. É o nosso querido desembargador Erickson Gavaza. Pode se apresentar para nós, meu irmão?
Muito boa noite a todos. É um prazer estar com vocês todos, os ouvintes, enfim, os telespectadores do Espiritualidade na Ação, e estou à disposição para eventuais perguntas e reflexões que entenderem necessárias. Bem, e como vocês sabem, temos sempre um entrevistador de apoio, e a nossa estratégia nesse novo formato é termos periodicamente novos entrevistadores de apoio, porque aqui é uma escola para fazer futuros entrevistadores, não é isso? E hoje o entrevistador de apoio é o advogado Azaf. Se apresente para nós, Azaf. Boa noite, telespectadores. Frei, muito obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui no ICL, no Espiritualidade na Ação, e de casa nova, né? Então, muito feliz de estar podendo estrear aqui e ter essa oportunidade de ter esse bate-papo tão importante com o nosso desembargador Gavazza. E é isso. Muito bom. Desembargador, olha só, o programa é Espiritualidade na Ação. Vem em mim uma curiosidade assim, muito sincera. Para mim, a função de vocês é um sacerdócio. Porque o sacerdócio deve fazer o bem sem olhar a quem, mas a fazer o bem enquanto é o mandato do reino de Deus. É o mandato do reino de Deus. E aí eu pergunto ao meu irmão desembargador Gavazza, na sua experiência, desembargador, não sei quantos anos tem, mas qual foi a ação que lhe trouxe assim melhor sentimento de estar ajudando na construção do verdadeiro reino de Deus? Frei Davi, foram várias as situações em que eu me vi realmente agraciado por uma certa luminosidade, por uma inspiração divina que me fez realmente encaminhar uma decisão da melhor forma. E por que isso? Porque muitas vezes não basta sermos um aplicador da lei, pegarmos os fatos concretos, o direito positivo existente e aplicarmos esse direito positivo ao caso concreto. Por quê? Porque existem uma série de variações que podem levar a uma solução, às vezes, diversa do que aquela que aparentemente possa ser a solução mais adequada. Por isso é que, muitas vezes, há o concurso de determinadas situações ou sensações que nós não dominamos e que só pode ser obra do divino para encaminhar determinadas soluções. Porque existem casos, Frei Davi, que nós poderíamos dizer que são quase insolúveis. Mas um juiz não pode julgar uma demanda empatada sob o pretexto de que um caso é insolúvel. Não é? Então, é aí que a presença divina nos favorece e colabora para que, enfim, eventualmente, nós encaminhemos a melhor decisão, a melhor, enfim, solução para o caso. Mas não é só na área de justiça, não é, Frei Davi, que isso acontece. Até na ciência, por exemplo, nos dias de hoje, vários cientistas hoje não negam, como antigamente era o caso, vários cientistas não negam a presença de Deus. Vários cientistas hoje são espiritualizados. Né? O que ontem não acontecia, né? Porque ontem a moda era se negar a espiritualidade, se negar a presença de Deus, sobre o argumento de que a fé limita a razão. Hoje, o discurso científico é completamente diferente, é completamente contrário. E olha que, em matéria de ciência, existe muito do aspecto empírico, experimental, etc., etc., coisa que não existe no direito, não existe na aplicação da lei. Né? O que eu quero dizer com isso é que, por maior razão ainda, é que no direito, os julgadores, as pessoas, têm que se conscientizarem em relação à sua finitude. Né? Que não os seres humanos, nós, homens, não somos o máximo, não somos, onipresentes, onipotentes, etc., etc. Né? Se não é, eventualmente, a inspiração do divino na nossa tarefa diária,
seguramente nós estamos fadados a cometer injustiças. Entendi. Antes da pergunta do Dr. Azaf, eu quero pedir a todos vocês que estão no Brasil e no mundo inteiro acompanhando esse programa, faça aquilo de sempre. Dê um like, mande o link para seus amigos, suas redes de WhatsApp e outras redes. Vamos fazer com que esse debate, como é que na sua atuação de trabalhador, seja qual for o ambiente, ele como desembargador, como é na sua ação de trabalhador, você pode colocar a espiritualidade. Pode ser um espaço para Deus agir. Então, dê um like nesse atual link onde você está assistindo esse programa e vamos ampliar o número de pessoas participando desse momento tão bonito que é espiritualidade na ação. Doutor Azaf, sua pergunta. Vamos lá. Doutor, o senhor é desembargador, né, do Tribunal de Justiça de São Paulo e eu queria fazer uma pergunta para o senhor, né? Na verdade, duas. Primeira, quantos desembargadores tem hoje o Tribunal de Justiça de São Paulo? E desses desembargadores, quantos são negros? Porque essa pergunta é muito importante, porque nós estamos no mês da consciência negra. Inclusive, estou aqui com a camisa da Educafro, depois de um dia intenso de militância, né? Nós, junto com o Frei, junto com o doutor. Então, é importante para a gente conhecer um pouco mais o nosso Tribunal de São Paulo. Conte um pouquinho para a gente sobre isso. O Tribunal de Justiça de São Paulo é composto por 365 desembargadores e desembargadoras, sendo que desses 365 desembargadores, menos de 1% são negros, ou seja, para que fosse 1% de negros, teria que haver, enfim, 3,6 desembargadores negros para dar 1% do tribunal. Só que somos 3 apenas. Então, o que equivale a dizer que é menos de 1%. Isso é gravíssimo. Ei, doutor, meu irmão Gavaza, vem de imediato em nosso coração o meu grande amigo de consideração, Michael Sandel. Ele é um dos professores mais importantes da Universidade de Harvard. Michael Sandel escreveu o livro A Tirania do Mérito. Michael Sandel, da Universidade Norte-Americana de Harvard, escreveu o livro A Tirania do Mérito. Segundo ele, os concursos públicos do mundo, e especialmente no Brasil, porque ele esteve aqui já umas 4 vezes, Michael Sandel, os concursos públicos são muito tirânicos. Eles não respeitam uma realidade social injusta. Eles ampliam a injustiça. Quando eles pegam uma pessoa que quer ser juiz e que vem de uma realidade de não ter dinheiro para pagar concursos caros e bota trancado em uma sala com a mesma prova daqueles que tiveram dinheiro para pagar concursos preparatórios caros. Bom, portanto, na minha concepção, eu não pedi a sua concepção, mas na minha concepção, o nosso querido Tribunal de Justiça de São Paulo, ele adota de maneira, assim, convicta e sem querer questionar. Ele adota a tirania do mérito. De modo que eu pergunto ao senhor, como fazer para ajudar o presidente do tribunal recém-eleito e todo o corpo de desembargadores, especialmente aqueles que compõem a banca dos próximos concursos para magistrado, como fazer eles entenderem essa nova visão que o Michael Sandel fala. Michael Sandel fala, não existe só um mérito. Michael Sandel fala, existem vários méritos. E quando não há essa compreensão de que existem vários méritos, nós estamos praticando a tirania do mérito. Essa expressão é muito assim pesada? Não, Frei, eu diria que não, que é uma concepção relativamente nova em relação à possibilidade de avaliação, a um approach de avaliação em relação, enfim, à possibilidade de acesso a postos e cargos, etc. Em relação ao Tribunal de Justiça de São Paulo, eu sugeriria, Felipe, que aproveitasse o fato de que uma nova direção do tribunal acabou de ser eleita e o presidente eleito é o desembargador Fernando Antônio Torres Garcia, que até então
está completando seu mandato de Corregedor-Geral de Justiça e, dia 1º de janeiro, assume a presidência do tribunal, assumindo com o desembargador Arthur César Beretta da Silveira, que foi eleito, no caso, vice-presidente, e o desembargador Francisco Loureiro foi eleito corregedor, o senhor aproveitasse essa nova direção do Tribunal de Justiça e levasse até eles essa concepção que se tem a respeito da possibilidade de as pessoas ascenderem aos postos, terem acesso a esses concursos. Porque aproveitando que é sangue novo no tribunal, porque é difícil, não que o atual presidente, o desembargador Ricardo Maíra Anaf, não fosse simpático a eventualmente se discutir o assunto, não tivesse simpatia por se discutir a ideia. Mas é que final de mandato, e final de mandato, pouca coisa se pode fazer, né? Então, eu sugeriria que o senhor aproveitasse o início de mandato do presidente eleito e levasse essa proposta ao Tribunal de Justiça de São Paulo. Porque realmente aproveitar o espírito novo, o sangue novo no tribunal, para que o tribunal pudesse realmente discutir seriamente essas questões. Legal. Advogado Azaf, você viu então que o Frei gerou um clima assim meio delicado, né? A questão da meritocracia injusta ou a tirania do mérito, que é... Atenção, o Frei não está inventando palavras aqui não. Esse é o título do livro de Michael Sandel. Joga no Google aí, Michael Sandel, escreve Michael Sandel, escreve A Tirania do Mérito. Vai aparecer lá o livro. Até digo que no momento está em promoção. Aproveitem. Muito bom livro. A Tirania do Mérito. Para mim, todo presidente de tribunal tinha que ler esse livro obrigatoriamente. Todo presidente de tribunal de cada estado brasileiro e todos aqueles que compõem as comissões que preparam as provas para concurso público, especialmente a própria concurso para a magistratura, deveriam, por amor a Deus, por amor à justiça, por amor ao bem, por amor ao Brasil, por amor ao mundo, deveriam ler esse livro, A Tirania do Mérito. Advogado Azaf, como é que você vê essa questão desse tema novo, A Tirania do Mérito, vindo da Universidade de Harvard? Como você vê esse tema novo colocado na mesa do debate brasileiro? Frei, é muito importante a gente parar para analisar essa questão do mérito, né? Único e exclusivamente, né? Porque as pessoas, elas vêm de realidades diferentes, ela vem de perspectivas diferentes. Cada um, e aí se a gente for colocar única e exclusivamente se ela mereceu ou não, a gente pode causar uma série de injustiças. Numa terra que já está extremamente injustiçando, trazendo dor e sofrimento para outras pessoas. Então nós temos que ficar muito atentos para que, única e exclusivamente, o mérito, falar que ela alcançou simplesmente porque ela mereceu, não é o suficiente. A gente tem que ter métricas, balizas, outras ferramentas para poder analisar e conseguir fazer com que as pessoas acessem a todos os espaços. Entendi, muito importante, muito importante. Meu irmão desembargador, vou colocar aqui uma tese, um fato que é em forma de tese. O senhor sabe que a luta da Educafro e de outras entidades no Conselho Nacional de Justiça conquistou cota para negro nos concursos para tabelião. Cota de 20%. Então, no Brasil inteiro, todos os concursos para serem administradores dos cartórios, que são coordenados pelos presidentes dos tribunais de cada estado, eu estou falando bem pedagógico para o povo entender esse detalhe, né? Esses concursos públicos para ser coordenador de um cartório, hoje é concurso público e hoje tem cota de 20% para afro-brasileiros. Um certo tribunal do Nordeste brasileiro, ao lançar o edital, ele cometeu um equívoco. Primeiramente, ele era contra cotas. O tribunal foi claramente contra cotas. E ao lançar o edital, ele colocou mais ou menos 40 dias para quem é pagante se inscrever no concurso para juiz, para a magistratura.
E quem era pobre, que ia pedir isenção, que é o caso da maioria do povo negro, ele estranhamente colocou 38 horas. O que o senhor falaria como conselho para tribunais do Brasil inteiro? É um tribunal do Nordeste, não vou nem falar em que estado foi, para o senhor não ficar em má situação. Mas o que o senhor falaria para os tribunais do Brasil inteiro para ser mais justo com o povo negro e evitar pegadinhas como esta? Frei, independentemente do tribunal, que ainda que fosse dado nome, tribunal, endereço e etc., eu diria minha opinião. Minha opinião é muito simples. Como um juiz, tem que aplicar a lei. Não importa que tribunal que seja, não importa, enfim, qual a jurisdição, tem que aplicar a lei. E se não aplicar a lei, o tribunal infringe a lei. Assim como existem leis que são injustas, existem juízes que não aplicam a lei. Isso é um fato. E por quê? Porque são coisas humanas, são atividades humanas. Tanto a atividade de legislador, o fato de produzir uma lei que é injusta, porque qual a tarefa do julgador? A tarefa do julgador é fazer justiça. O que é fazer justiça? É dar a cada um o que é seu. Na medida em que você não dá a cada um o que é seu, você não está fazendo justiça. Se você não está fazendo justiça, você não está cumprindo a sua função jurisdicional. Mas a lei, o dispositivo tal, diz isso, diz aquilo outro. Sim, mas da mesma forma, nesse mesmo sentido, o raciocínio é o mesmo em relação aos tribunais. Não é porque é um tribunal que ele pode deixar de aplicar a lei, pode ignorar um dispositivo legal, pode passar por cima de uma determinada norma. Ele é obrigado a aplicar a lei. E se um tribunal não aplica a lei, existem os caminhos corretos e necessários, normalmente em Brasília, junto ao CNJ ou ao Superior Tribunal de Justiça, enfim, os caminhos necessários e aptos para que se corrija essa irregularidade. Advogado Azaf, veja só, esse tribunal do Nordeste brasileiro que cometeu esse equívoco, a comunidade negra entrou com um processo na justiça, que é o próprio tribunal, contra o tribunal. Então vamos lá, a comunidade negra entrou com um processo no tribunal, contra o tribunal, mas assim com pouquíssima esperança de ter resultado. Qual foi nossa surpresa? Caiu na mão do juiz, justamente abençoado e iluminado por Deus. E o juiz deu liminar. O que você acha disso? Frei, eu vou citar Mateus 5:6. Bem-aventurado aqueles que têm fome e sede de justiça, que eles serão saciados. E nesse momento, é o momento que o povo negro está sendo saciado de justiça. Depois de tantos anos de violência, tantos anos de perda e também de luta, de resistência e de vitórias. Nós começamos a colher as vitórias do nosso trabalho, do nosso esforço. E essa liminar é a demonstração que o povo negro está se colocando e é que a nossa união é que vai fazer a transformação no nosso país. Que vai garantir que o nosso povo tenha acesso, consiga ter uma vida digna, consiga ocupar os espaços, de forma a representar o que o IBGE demonstrou. 56,3% dos brasileiros são negros. Então, enquanto isso não for alcançado, a nossa luta tem que continuar. Legal. Agora, doutor Azaf, você sofre do coração? Olha, Frei, por enquanto não. Talvez depois dessa notícia, talvez. Bem, olha só. A gente fez uma grande festa no Brasil inteiro quando o juiz do tribunal teve a coragem de fazer uma sentença contra o seu próprio tribunal. Fizemos uma grande festa. O Brasil inteiro comentou isso, a comunidade negra organizada. Dia seguinte, ao abrir o jornal, veio a notícia. Presidente do tribunal tal, caça liminar que dava direito aos negros a ter um período de isenção
da taxa, para pedir as taxas, igualzinho ao tempo de pedir isenção dos que têm dinheiro para pagar. O presidente cassou a liminar. Azaf, como você vê isso? Frei, é claramente constitucional, né? A Constituição prevê o tratamento igualitário, equitativo entre os cidadãos brasileiros, né? E é nítido que não foi equitativo. Enquanto uns tiveram 38 horas, outros tiveram 40 dias, eu acho que tem uma discrepância ali significativa nesse período, né? Então, é nítido que a decisão do presidente desse tribunal foi contra os mandamentos da lei maior do nosso país, que ele não observou a dar a sua decisão. Entendi. Olha, está muito bom o programa, mas como vocês sabem, mudamos. O programa antes era de 1 hora, agora é de meia hora. Até mesmo para poder tornar um programa mais gostoso, mais enxuto, e você poder assistir do começo ao fim com prazer e alegria. É meia hora. Está chegando ao fim do nosso programa. Então eu vou pedir ao nosso irmão, querido convidado, desembarcador, para dar a mensagem final para o povo. A partir da espiritualidade que você tem e que você age nos seus despachos, que mensagem você dá para o povo e para os demais irmãos juízes e desembarcadores do Brasil? A mensagem que vai é a seguinte: em todas as suas ações, procure agir com Deus no coração. Doutor Azaf, sua mensagem final? Bom, a graça, a paz e justiça do Senhor. E queria também lembrar, como mês da consciência negra, fazer um apelo a todos os movimentos negros. E aí, aqui hoje, representando a Educafro, faço um apelo, que se unam, vamos junto à luta, porque a luta é grande o trabalho, e nós temos muita força juntos. E nós podemos alcançar muitas coisas, mas é necessário que nós nos unamos e não tenhamos medo de enfrentar toda e qualquer pessoa que se coloque no nosso caminho, de ter acesso aos nossos direitos. Vamos juntos, irmãos. Isso. E a minha mensagem final vai para o Lula. Presidente Lula, obrigado por você ter hoje sancionado a lei de cotas para negros nas universidades. A nova lei. Que essa nova lei, além de manter a cota na graduação, estendeu para o mestrado e estendeu para o doutorado. Então agora tem cota para negro na graduação, no mestrado e doutorado. Parabéns a todos os deputados, deputadas, relatores e demais que votaram a favor dessa lei. Segundo agradecimento, vai para o presidente do STF, Supremo Tribunal Federal. Ministro Barroso, olha, saber que o senhor pautou para o dia 22 de novembro, mês da consciência negra, o senhor pautou uma ação, uma ADPF, Ação Direta de Descumprimento de Preceitos Fundamentais. Essa DPF é a 973. A DPF 973. Ela questiona as dezenas de leis que existem no Brasil, na Constituição brasileira, que beneficia a nós, povo negro, e que os deputados e senadores não querem botar em pauta para votar. Isso chama-se, há um termo jurídico para explicar isso, chama-se estado de coisas inconstitucional. E a justiça é acionada via STF, pela sociedade, exigindo que o STF tome posição sobre as leis que a Constituição definiu e os deputados e senadores não querem levar a sério. De modo que, dia 22, vamos ter o julgamento no STF. Acompanhem pela televisão. Quem for de Brasília ou quem estiver por aqui, venha no auditório do STF para acompanhar ao vivo, porque é uma ação que vai mexer com o Brasil. A primeira ação de descumprimentos de preceitos fundamentais é a partir de de artigos da Constituição que garante a nós, povo afro-brasileiro, direitos e que os deputados e senadores estão negando, não deixando regulamentar. Toda lei não regulamentada é a lei sonegada, é a lei extraída dos pobres. Apresente uma lei que beneficia os banqueiros que não foi regulamentada. Apresente uma lei que beneficia o agronegócio que não foi regulamentada. No entanto, leis que beneficiam indígenas, lei que beneficia afro-brasileiros e outras leis que beneficiam o povo pequeno está aí parada na gaveta dos deputados e senadores.
A oração final vai para vocês. Querido Deus, por favor, nos ajude. Amoleça o coração dos deputados do Brasil, de esquerda, de direita e de centro. Faça com que todas as leis, todos os artigos da Constituição que nos dá direito a nós, povo afro-brasileiro, e que não foram regulamentados ainda, que esses artigos possam ser regulamentados com seriedade por deputados e senadores. No entanto, Pai querido, estamos cansados de esperar. E a Comunidade Negra entrou com a DPF exigindo que o Supremo Tribunal Federal desse um checkmate nos deputados e senadores. Pai querido, depois vem os deputados, depois vem os senadores falando besteira, dizendo, Pai querido, que o Supremo está entrando na seara deles, que é a legislação. É mentira, Pai querido. O Supremo apenas está socorrendo a nós, os pequenos, que estamos pressionando o Supremo para não deixar os deputados e senadores nos humilhar. Estamos sendo humilhados. A Constituição nos dá vários direitos, Pai querido, que os deputados e senadores retiram de nós. Abençoai, Pai querido, os senadores. Abençoai os deputados, para que eles mudem de posição e percebam seus erros e assim volte a construir a sociedade melhor, feliz, honesta, de partilha que Deus quer. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fala, turma, que sucesso foi o lançamento do primeiro documentário original ICL, De Quanta Terra Precisa o Homem. O documentário que revela a verdade sobre o MST, o maior movimento social do mundo. Dezenas de milhares de pessoas assistiram ao encontro, ouviram um debate de altíssimo nível, com a presença do João Pedro Stedley, coordenador nacional do MST, e vários outros nomes incríveis, e saíram de lá, com certeza, com uma outra visão sobre o movimento, mas principalmente uma outra visão sobre o conflito no campo no Brasil. Se você perdeu esse debate, que inclusive trouxe vários trechos do filme de uma maneira inédita, a gente resolveu permitir que o replay fosse liberado por alguns dias para você poder assistir. Então clica agora no link que vai estar aqui e assiste a esse replay enquanto ele ainda está no ar, porque ele vai ficar no ar por bem pouco tempo para as pessoas que estavam inscritas e perderam essa oportunidade. E para você também, que soube disso agora. Não perde essa chance não. É um tema muito importante e foi um encontro histórico. Conto com a presença de vocês. Um abraço.